pessoal, boa noite. Eu fico sempre muito feliz de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, muito rapidinho, né? Bom, temos muitos amigos novos, então deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Rosária, professora Rô para os amigos e para vocês, naturalmente. Sou sou coordenadora de um curso de pós-graduação em psicopedagogia e todo esse trabalho começou para a minha turma, para os meus alunos. E eu fui convidando amigas e amigos que gostariam de estar juntos. E isso tomou uma proporção. Vocês são 8 grupos, cada um com 200 e poucas pessoas. E eu só posso ficar muito feliz com isso tudo, né? Hoje nossa palestra é com uma professora maravilhosa, minha amiga de 30 anos, que ainda gagueja quando fala meu nome. É muito engraçado, né? Porque é professora Rosária, ela fica nervosa e gagueja. Ela estava na minha casa fazendo vídeo e gaguejando. Bom, eu desejo que essa palestra seja maravilhosa para vocês. Quero pedir para aquelas pessoas que não entraram no canal entrar, curtir se quiser, né, naturalmente, se inscrever para nosso canal ficar fortalecido e para o próprio YouTube ajudar na divulgação. O conhecimento não pode parar, né? Tudo pelo amor à educação. Muitos anos, muita estrada de conhecimento, de educação, né? Quero desejar um beijo bem grande para todo mundo, meu coração, e muito obrigada. Olá, meu nome é Ruth Cândida de Freitas, e mais uma vez eu estou aqui no canal da professora Rô, a convite dela. Dessa vez eu vou falar sobre dislexia. Mas antes de falar sobre dislexia, eu gostaria primeiro de agradecer o convite da professora e convidar vocês para um curso que a gente vai estar ministrando, que eu estarei ministrando, com 3 aulas remotas, agora no mês de outubro. E estamos preparando outros cursos também. A professora Rô vai dar um curso também de avaliação diagnóstica, que ela está muito animada com esse evento, né, com a preparação desse curso. E estamos preparando também outros cursos que vão seguir. Quem tiver interessado, procura a gente, né, na nossa rede social, e a gente também vai tentar dizer para vocês aonde vocês podem nos encontrar. Mas se quiserem buscar a gente, nós estamos nas nossas redes sociais. Bom, hoje eu vou falar sobre dislexia. Gente, falar sobre dislexia em 20 minutos é um grande desafio. Então, hoje a gente vai ter um aperitivo, né, sobre a dislexia. Eu vou falar um pouquinho dessa dificuldade de aprendizagem grave, muito grave, mas a gente vai aprofundar num outro espaço. Vamos lá. Eu preparei para vocês também um material no PowerPoint, que na hora da edição ele vai estar me acompanhando, tá bom? Então por isso eu vou olhar algumas vezes aqui para baixo. Bom, o que é a dislexia, né? Diz a neurociência que a dislexia é de origem neurológica. Bom, se é de origem neurológica, a gente tem aí um componente biológico, né, das pessoas. Se a gente pudesse estar vendo o cérebro de uma criança disléxica, a gente poderia ver que existe uma área na broca, um pouco mais parecido aqui, e que ela se acende na hora da leitura e da escrita no disléxico. Enquanto a maioria das crianças, na hora da aprendizagem, da alfabetização, elas têm uma atenção mais concentrada na região frontal. Então, a gente tem esse componente neurológico. Ela é caracterizada pela dificuldade da fluência correta na leitura. O que é isso? Quando eles vão aprender a ler e escrever, eles têm uma fluência ruim. Eles gaguejam, eles demoram muito numa sílaba para passar para outra, eles leem a letra, faz o sonzinho de cada letra, então tem essa dificuldade na fluência da leitura. E uma dificuldade grande na decodificação dessa leitura, né, de entender essa leitura, e também na soletração. Essas dificuldades
resultam tipicamente de um comportamento fonológico. E não tem muita coisa a ver com a questão da sua cognição. O que é isso? Bom, vamos lá. Um componente fonológico é exatamente essa memória, né? A memória do som, né? O componente fonológico maior que vai afetar a pessoa com dislexia, ele não conseguir levar a memória de trabalho para a memória de longa duração. E não ter nada de componente cognitivo. Por quê? Porque essas crianças, esses adultos, normalmente são inteligentes, com inteligência normal ou até com inteligência superior, né? Nós temos famosos disléxicos, por aí como Einstein, é um famoso disléxico, um Tom Cruise, um famoso disléxico. Quem diria que Tom Cruise seria disléxico? Um homem tão lindo, que faz filmes tão maravilhosos, poderia ser disléxico. Então, esse componente intelectual, ele não está na dislexia. Não é por falta de inteligência que a criança, que a pessoa que tem dislexia, falseia na leitura e na escrita, né? É por um componente fonológico. A professora Neuva Rota é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela vai nos dizer algumas coisas sobre dislexia. Ela diz o seguinte: dislexia é um distúrbio com evidências genéticas associada às diferenças funcionais no hemisfério esquerdo. Então, aqui ela está dizendo duas coisas. Se existe um componente genético, é porque alguém na casa, alguém na família, possui ou possuiu dislexia. Talvez o avô tenha tido dislexia, talvez o pai tenha tido dislexia, talvez a mãe. É muito comum, quando a gente começa a pesquisar a história da dislexia daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, e a mãe e o pai dizer pra gente: ah, meu marido é assim também. Ou o marido diz: poxa, outro dia minha mulher cometeu mó fora. A gente passou pela rua, estava escrito boate, ela leu boutique. Quer dizer, ela é esquisita na hora de ler, ela nem gosta muito de ler. Quer dizer, ele traz alguns indícios que o adulto esconde já muito bem, mas que de vez em quando deixa escapar algumas características, né? Então, esse componente genético significa que algumas pessoas da família são disléxicas, foram ou são disléxicas. Outra coisa, ela diz pra gente que é um mau funcionamento do hemisfério esquerdo, né? Existem algumas evidências do funcionamento meio estranho no hemisfério esquerdo. Ela diz também que é um transtorno específico nas operações envolvidas no reconhecimento da palavra que compõe a leitura e a escrita, né? Então, há um transtorno na hora de eu conseguir ler uma palavrinha. A gente sabe que na alfabetização nós fazemos uma série de hipóteses de como se alfabetiza, né? A gente passa por todas as etapas da Emília Ferreiro e a gente sabe que as crianças e os adultos fazem essas hipóteses. Não estou falando sobre essas hipóteses. Na verdade, estou falando, sim, de um intervalo que tem numa hipótese para outra. Entre a hipótese silábica e a silábica alfabética, nós temos que unir o grafema com o fonema, a letrinha com o som. Então, é nesse espaço, nessa hora da consciência fonológica, de eu levar para a minha memória o sonzinho daquela letra, fazer a união, né? Que eu vou ter um problema fonológico. Então, é aí que está no reconhecimento da palavra. Esse reconhecimento pode ser visual quanto auditivo, mas espera aí que daqui a pouco a gente fala sobre esse tipo de reconhecimento. Essa professora também nos diz que a dislexia está presente desde o começo da vida, né? Mas apresenta algumas características. Eu vou até trazer algumas características
na pré-escola da criança disléxica, mas que a gente só fecha um diagnóstico depois de um fracasso escolar de 2, 3 anos, né? Depois que ela está na escola, já se alfabetizando, e aí esse processo se torna muito difícil, muito traumático até, muitas vezes, para a criança. Ocorre em sujeitos que possuem a visão e a audição normal. Às vezes também há necessidade de uma correção visual, mas aí porque vai ter que ocorrer junto uma pessoa que tem problema visual, vai usar um óculos. Mas isso não significa dislexia, né? A gente tem uma porção de criança que usa óculos e não tem dificuldade nenhuma na hora de se alfabetizar. Pode estar presente também em crianças cuja escolaridade ela está normalzinha, mas a gente sabe o sacrifício que foi para ela poder acompanhar a série junto com seus coleguinhas. Requer, muito importante, a dislexia requer um tratamento de uma equipe. Não é só a fono, não é só o psicopedagogo, não é só o psicólogo. Muitas vezes eu vou precisar do neurologista, muitas vezes eu vou precisar de um psicomotor, né? Eu não sei em que área foi mais afetada essa questão da dislexia. Então, muitas vezes a autoestima dela está tão baixa que eu vou precisar de um psicólogo. Muitas vezes ela tentou tantas vezes ler e não conseguiu ler que ela desenvolve uma gagueira, não sei, às vezes uma disfemia, né, que é a troca de letrinha, tá? Ou às vezes ela tem outra problemática unida a ela. E pode estar presente também até a fase adulta, né? Aí a gente vai ter que conversar muito demoradamente sobre os nossos adolescentes que fazem prova para a faculdade, né? O governo a legislação já permite que o disléxico demore mais tempo fazendo a prova, tenha um maior número de horas para fazer a prova. Mas ele também eu acho que ele também precisaria de um outro tipo de ajuda na hora de fazer aquelas provas do Enem, né? Ou provas de vestibular, quando são em faculdades, instituições privadas. Quando aprendemos a ler e escrever, nós usamos 2 caminhos, 2 rotas. Normalmente a gente usa uma rota visual, né? E essa rota visual é uma rota usada por todos, inclusive por analfabetos que leem, né? E analfabetos funcionais que leem um pouco mais do que só os analfabetos, são aquelas leituras chaves das palavras. Você vê numa propaganda a palavra Coca-Cola e você lê Coca-Cola. Você vê Omo, você lê Omo. McDonald's, você lê McDonald's. Essa rota é a rota visual. É uma rota que você faz uma análise global. Existe algumas formas de alfabetizar. E essa é uma forma de alfabetizar, através dos métodos globais, ou através da palavração, né? Eu, quando trabalhava com alfabetização, eu gostava muito de utilizar a palavração. Achava que, usando a palavra, a gente poderia ter um contexto, e esse contexto poderia fixar melhor a palavra na cabecinha da criança, e depois a gente fazia análise dessa palavra, né? Em outros contextos, para ver a polissemia dessa palavra, né? E também para analisar a sua estrutura interna, né? A letrinha, o fonema, a consoante, o fonema e assim por diante. Bom, essa é uma forma de se alfabetizar. Outra forma de se alfabetizar é por uma outra rota, que é a rota fonológica, né? Então, a gente escuta o sonzinho, né? E encontra a letrinha, ouve a letrinha e associa o sonzinho. Nessa rota, nessa via fonológica, a gente vai identificar a letra primeiro, visualmente, é óbvio, depois vai recuperar o som através de uma consciência fonológica,
vai pronunciar o som, né, na fala, fazendo uso de um léxico auditivo e vai chegar ao significado de cada palavra com um léxico interno. Léxico é palavra, tá? Com uma palavra interna. Então vamos lá. Eu fiz um gráfico aqui muito legal que vocês devem estar acompanhando comigo agora. Ele diz o seguinte, né? Eu tenho uma palavra escrita e aí com a rota lexical, com a rota do significado, eu tenho reconhecimento visual, significado, leitura automática. Bom, foi uma rota, né? A palavração normalmente é assim. E tenho a rota fonológica, a decodificação da letra para o som, o reconhecimento auditivo, a pronúncia e a alfabetização. Então, normalmente a gente tem esses dois caminhos. Qual é o melhor? Ah, gente, depende muito do contexto, depende muito da criança, depende muito de muita coisa, porque nós somos muito diferentes e as crianças aprendem de maneira diferente, né? Então, desde que a gente saiba o que está fazendo, ora está fazendo uma coisa, ou está fazendo uma coisa e fazendo outra coisa, desde que você saiba o que você está fazendo, você não vai atrapalhar a criança. Para crianças normais, elas vão aprender até se a gente errar. Mas a criança com dislexia, não. A criança com dislexia, se você erra, ela se confunde cada vez mais. E para tirar essa confusãozinha dela, isso é muito demorado. Dessa forma, né? Eu tenho a classificação da dislexia. A dislexia fonológica, a dislexia lexical e a dislexia mista, quando ocorre problemas tanto na questão fonológica quanto na questão global, né, de fechar a palavra. E aí é um perrengue. Mas vamos lá. Vamos dar agora um pouquinho de coisas para a gente, algumas características para a gente reconhecer. Como é que esse disléxico na escola a gente aprende, a gente reconhece? Quando eles estão na pré-escola, né, quando eles estão na educação infantil, é muito comum eles falarem devagar, eles terem uma linguagem expressiva pobre, um vocabulário também pobre, eles falarem com a voz muito infantilizadas, difícil deles organizarem uma ordem depois da outra ordem, dificuldade em reconhecer uma letrinha que começa com aquele sonzinho. Não estou dizendo, gente, que a gente tem que alfabetizar na educação infantil, não. Eu acho isso um pecado, um erro. Criança na educação infantil, ela tem que brincar. A gente tem que tornar o cérebro dela mais flexível, né? Mas existem algumas brincadeiras de rima, de aliteração, que as crianças precisam participar, né? O que combina com coração? Caminhão. O que combina com mel? Pastel. Então, essas brincadeiras, normalmente as crianças que têm dislexia não costumam responder a gente. Ficam pensando, e coisas muito simples, essas brincadeiras fonológicas, elas não conseguem. Também dificuldades nas onomatopeias, de repetir o que a gente está falando. Então, esses indícios vão aparecendo. Ela também tem dificuldade de seguir ordens sucessivas, de brincar com letrinhas, né? Transformar a letra no bichinho, que é uma brincadeira muito comum também na educação infantil. Montar quebra-cabeças, aqueles que têm começo, meio e fim, e que você conta uma historinha de começo, meio e fim. Isso são sinais de alerta que mostram pra gente na educação infantil. Só que elas nos enganam na educação infantil
porque elas sabem a música todinha. Elas cantam a música numa memória fantástica, do começo, meio e fim. Elas dançam, elas desenham muito bem, elas vão até a secretaria, dão ordem e traz o que você mandou. Então, esses sinais são sinais muito pequenos, que a gente muitas vezes foge aos nossos olhares. Mas um olhar mais aguçado, mais apurado, a gente consegue perceber. No ensino fundamental, a gente aí vai ter os sinais típicos, né? Começou a alfabetização, dificuldade. A gente não entende porque ele tem aquela dificuldade. Ele sabe a música da vaca e fala para todo mundo, diz que vai ser um grande fazendeiro, mas não consegue escrever vaca. Dá uma frustração muito grande para ele, na mãe, na família e para o professor, que se pega despercebido. Como é que pode, né? Como é que o Mateus pode estar com tanta dificuldade se ele é um garoto tão esperto? Novamente dizendo que a questão cognitiva, né, não vai afetar a questão da dislexia. Bom, outra característica, a memória verbal de curto prazo dele. Ele aprende e no dia seguinte ele esquece. Né? Isso é uma coisa que vai acontecer bastante. Eu estou aqui lembrando de um aluno que tive, que ele, no final do dia, né, depois de todo aquele sacrifício dele conseguir ler e escrever, através a gente usa alguns mecanismos de leitura corridinha, que a gente puxa assim de uma cartinha para ir saindo letra por letra. Então, ele conseguia fazer isso e no dia seguinte, quando a gente começava a brincar da mesma coisa, ele não conseguia mais, né? Ele fracassava na brincadeira. Era uma coisa que realmente dava... A gente ficava preocupado, né, com a questão da autoestima dele mesmo, né? Como é que ele se sentia diante daquela dificuldade imensa que ele tem. Mas a gente sabe que a dislexia é uma coisa bastante séria, né? É bastante séria. Uma coisa que eles costumam fracassar também é na questão da aprendizagem de uma língua estrangeira, né? E é difícil. Nós também precisamos aprender uma língua estrangeira. Bom, agora a gente vai passar para uma parte mais legal da palestra, porque é a parte que a gente vai falar das intervenções, né, das dicas, das sugestões que a gente pode usar dependendo do nosso aluno, do nosso sujeito que está na nossa frente. Bom, eu vou dividir em dois blocos. Um bloco para falar da área psicológica e outro mais para falar da área pedagógica, né, psicopedagógica. Na área psicológica, primeiro ponto é encorajá-lo. Né? Toda vez que ele terminar uma tarefa, concluir uma tarefa e de forma assertiva, a gente deve comemorar. Tudo deve ser comemorado, né? A gente deve fazer, poxa, que bom que você acertou, mas você deve dar elogios bem específicos. Sua letra ficou muito melhor hoje do que a de ontem. Você hoje conseguiu organizar o seu trabalho, que está de uma maneira, poxa, bacana, você conseguiu utilizar duas cores, né, para que você pudesse dar destaque depois na hora de estudar. Outra coisa é trabalhar temas de interesse do aluno. Gente, se o aluno gosta de carro, nossos temas, nossas leituras, nossos exercícios de gramática serão sobre carro. Né? Vamos virar uma expert de carros durante esse ano. Ah, não, mas ele gosta de samba. Eu também adoro um samba. Vamos, então, trabalhar com música, trabalhar com letras de música, né? E vamos ver se ele, além do batuque que ele gosta de fazer, né? Ou do funk, ele também vai entender a letra daquilo que ele está falando.
Se ele gosta de uma outra coisa, a gente vai então proporcionar a ele o assunto do que ele gosta. Uma coisa muito importante é evitar que ele leia em público, porque ele vai ficar nervoso e nesse nervosismo ele vai se atrapalhar mais ainda. Outra dica é organizar uma rotina. Quando a gente tem uma rotina, nós mais ou menos, né, planejamos o que a gente vai fazer em seguida. Então, vamos supor, se esse garoto, essa menina estudam de manhã, no dia anterior eu preciso que a roupa dele esteja organizada, que os cadernos estejam organizados, né, que os lápis estejam dentro do estojo e que eu leve para a escola o material daquele dia. Porque senão vai acontecer aquela maluquice de manhã. E arrumar o uniforme, né? Vai acontecer aquela maluquice de manhã. Ele pega, não lembra mais o que vai ser durante o dia, coloca todo o material dentro da mochila e sai carregando aquele peso brabo, né? Mas pelo menos ele não vai levar bronca da professora que ele esqueceu alguma coisa em casa. Mas a gente sabe que ele sempre vai esquecer alguma coisinha. Então, ele precisa de uma rotina. Uma rotina da noite e uma rotina da manhã até chegar à escola. Faça com que a gente não o atrase até a escola, porque isso já é um outro motivo para ele aumentar a ansiedade. E quando aumenta a ansiedade, ele também tem maior dificuldade naquilo que ele tem que fazer. Ter um caderno de anotações para saber o que ele vai ter que fazer em casa. Quando ele é maiorzinho, a gente disponibilizar os exercícios pelo computador, porque assim ele pode estabelecer um ledor no computador e o computador lê pelo menos a tarefa que ele tem que fazer e ele não gasta tanto tempo decodificando a leitura para depois ter que realizar a tarefa. Aprender a respirar. É muito importante a gente ensinar a criança a respirar. Nós adultos também temos que aprender a respirar. Tem hora que a gente tem que parar, né? Respirar, exalar umas 4 vezes, senão a gente dá uma resposta que não deve. Imagina então a criança que está lá toda preocupada, como é que ela vai dar conta do trabalho. Então ela precisa de um tempo para ela respirar, para ela se conscientizar e aí ela continuar o seu trabalho. E uma coisa mais importante, eu acho que de todas essas, a nível psicológico, o disléxico precisa saber como é que ele funciona, como é que ele age. Se o disléxico sabe que ele vai demorar mais tempo para fazer o trabalho, ele tem que começar antes. Se ele sabe que ele vai demorar mais tempo para, sei lá, fazer uma determinada atividade, ele então tem que começar, né, antes, não tem saída. A outra coisa, ele sabe que ele é bom em matemática, então, ó, parabéns matemática. E a gente também tem que dar parabéns na matemática, porque senão ele também vai começar a fracassar na matemática. Ele tem que entender que ele é uma pessoa muito inteligente, mas que na hora que ele lê, as letrinhas que estão fugindo da cabecinha dele, que estão fugindo do papel, elas precisam estar presinhas. E a gente então precisa dispor a ele de alguns dispositivos, né, de leitura, para que ele possa acompanhar aquela linha que ele está lendo. Então, a gente já está no nível psicopedagógico, né? Ensinar também a fazer as anotações, os post-its. Né? Eu não sou disléxica, mas eu tenho meus post-its pregados pela minha casa e na minha geladeira lá na cozinha eu tenho um calendário que me diz que segunda-feira eu vou fazer isso, terça aquilo, quarta aquilo, sexta aquilo, sábado aquilo, domingo aquilo. Eu preciso disso para me organizar.
Então, se essa é uma dificuldade para ele, ele precisa se organizar. Uma coisa, estudar com esquemas, fazendo mapas mentais. Existem alguns softwares maravilhosos, muito simples, que a gente pode botar no celular, né? Um aplicativozinho para ele poder se organizar durante o dia. Já falei, né, os deveres de casa quando são longos, que a gente possa disponibilizar pela internet para que a gente tenha um ledor no computador para ler esse material para ele. Realizar as avaliações dele com mais tempo, né? Dar mais tempo para ele, se possível que ele faça numa sala diferente dos outros colegas, porque ele vai ficar dispersivo, tudo que passa ele fica dispersivo, então lá numa sala mais concentrado, ele vai poder ter um pouco mais de foco e vai ter uma pessoa, lógico, do lado dele, o orientando. Bom, gente, era isso que eu queria dizer, porque o nosso tempo está terminando, nós temos só 20 minutos, eu já passei um pouquinho, e não posso esquecer de novo de convidar vocês para fazer o meu curso sobre dislexia, onde a gente vai ver uma série de materiais, né, disponíveis na internet e disponíveis na própria casa, que a gente pode se organizar para que uma pessoa com dislexia possa viver melhor. E o curso da professora Rosária, desculpa, ai, minha amiga Rosária, que está aqui na minha frente, está vendo eu gravar. Tá dando tchau para todo mundo. Gente, tchau. Foi um prazer.